ligado ao dinheiro. Tudo está relacionado a dinheiro. E a quantidade e a capacidade que você tem de gerar resultado para alguém. Então, aqui, a gente precisa compreender por que a gente delega errado. Talvez agora você esteja olhando aí para a sua empresa, para a sua equipe, para a forma com que você lidera, para a forma com que você gerencia pessoas, e você deve estar pensando, pô, tudo isso daqui acontece dentro da minha empresa. Tudo isso acontece. E eu sei por quê, porque eu já atendi centenas de empresas que passam por esse problema. Então eu já entendi todo o processo. Eu já mapeei tudo o que acontece. Eu já entendi tudo isso aqui. Então, parece que eu conheço você. Você pode estar dizendo assim, nossa, esse cara me conhece. Esse cara, até parece que esse cara já veio aqui na minha empresa, esse cara me conhece, esse cara já ouviu alguém falando de mim. Por quê? Porque eu já mapeei, eu sei como é que é. Eu entendo perfeitamente tudo isso aqui. Então, agora que você entendeu, principalmente os problemas e tudo mais, agora a gente precisa encontrar as soluções. E eu vou te dizer aqui, nessa aula hoje, o que você precisa fazer para corrigir isso. Então, eu vou te mostrar isso agora. O que você precisa fazer para corrigir todos esses problemas, tá? Deixa eu só atualizar aqui meu Miro, que eu acho que ele não pegou as últimas atualizações que eu fiz aqui. Vamos lá. Deixa eu ver se é aqui no meu computador. Que eu já fiz algumas modificações aqui. Então, só para a gente entender, eu já trouxe para você o conceito, tá? Você que está aqui no YouTube, você que está aqui no Instagram com a gente, os nossos alunos do Método Administrador de Resultado também estão assistindo essa aula com a gente. Pensa bem, quando você... Deixa eu colocar para apresentar aqui, beleza. Então, o que acontece? Quando você não entende a diferença entre a delegação de uma simples tarefa, delegar tarefas, para a delegação da responsabilidade, e quando você entende, parece a Matrix. Parece que isso explode na sua cabeça, você vai ficar maluco de tanta informação, porque é uma bomba de informação. Você vai entender que você fez errado o tempo inteiro. E você vai entender que você não precisa ficar mandando e brigando e reclamando com um funcionário porque ele não faz do jeito certo, porque ele não entrega resultado, porque ele não faz o que precisa ser feito, porque a culpa é sua. A culpa disso tudo, ela é sua, não é minha. Então, e não é do empregado, a culpa é sua. E aí, depois que a gente entende que delegar tarefa não é só contexto, delegar tarefa sem contexto, e a falta de acompanhamento, a gente entende também o seguinte, que quando a gente não define aqui, ó, os limites e expectativas, ou seja, eu não digo para o meu colaborador o que eu espero. Eu deixo uma janela aberta para aceitar o que vier. Ah, Marcos, mas aí eu sei, isso aqui gera prejuízo, isso aqui gera retrabalho, tá? Isso daqui gera tempo perdido. Isso daqui falta de produtividade. Tudo isso daqui é gerado pela falta de responsabilidade
e pela falta de alinhamento de expectativas entre o que você quer que seja feito e aquilo que o seu funcionário faz. Então, quando você entende esses 3 pontos, que são os 3 erros mais comuns na delegação de tarefas ao delegar algo para alguém, a partir do momento que você entende isso daqui, todo o restante fica mais simples. Por quê? Porque agora você começa a perceber aquilo que você tem que fazer de fato. Então, agora que a gente já entendeu isso aqui, agora que a gente já compreendeu isso aqui, a gente vai começar a olhar o impacto da delegação errada no crescimento da empresa. Então, quando a gente delega do jeito errado, lá dentro da empresa, a gente começa a ter retrabalho. A gente começa a aumentar custo. E aqui, galera, um ponto muito importante, tá? Para todo empresário, que muitas vezes a pessoa acha, muito empresário acha o seguinte, que mais lucro, tá? Mais lucro é igual a vender mais. Certo? Muita gente acha isso, que mais lucro, para que eu tenha mais lucro, eu preciso vender mais. Só que isso aqui, gente, tá errado. Isso aqui tá errado. Por que que tá errado? Porque para eu ter mais lucro, eu preciso agora sim. Eu preciso gastar menos. Então, para que eu tenha lucro de verdade dentro da minha empresa, eu não preciso vender mais. Eu preciso gastar menos. E como é que eu gasto menos? Quando eu elimino o retrabalho. Quando eu elimino o retrabalho. Quando eu elimino o aumento de custos. Quando eu elimino o turnover de colaboradores. Aí eu começo a aumentar o meu lucro. Então, aqui, turnover. O que é turnover, tá? Turnover é a quantidade de entrada e saída de colaboradores. Ou seja, se eu tenho um turnover alto, significa que entra e sai muita gente. Isso daqui gera retrabalho e gera custo. Por quê? Porque aqui eu tenho que treinar, né? Aqui eu tenho que ensinar, eu tenho que acompanhar. Então, isso daqui gera custo para a minha empresa, né? Isso daqui vai gerar custos. Sem contar que eu sempre vou ter mão de obra desqualificada. Então, quanto mais turnover eu tenho, né, maior é o problema. Quanto menor é o turnover, menor é o meu custo. E maior, e aqui também outro ponto, né? Aqui eu tenho menos produtividade. Tá? Então, quanto maior é o meu turnover, menor é a minha produtividade. Mais eu tenho que ensinar, mais eu tenho que treinar, mais eu tenho que acompanhar. Então, isso daqui é extremamente ruim. Então, eu tenho que eliminar isso, e manter cada vez mais a minha equipe.
em constante aprendizado, em constante desenvolvimento.